Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo, né? E nos vendo também. É um prazer enorme estar falando com vocês num dia tão especial como hoje, né? Nesse nosso terceiro encontro, né? Eu faço parte desde o início das Mimadas, então tenho muito orgulho, né, de fazer parte desse grupo e estar aqui hoje com vocês. Eu sou... o meu tema, né, que eu vou estar apresentando hoje será Primeiras Feridas de Apego. Vou falar de traumas precoces, né, que é um assunto tão importante que a gente recebe todos os dias no consultório, queixas, e quando a gente vai ver as queixas, elas têm origem lá atrás, né? Então, esse será o meu tema, né, de hoje. A Aline já disse, eu sou psicóloga clínica, sou certificada em EMDR, atuo presencialmente em Goiânia, mas a gente atua no Brasil inteiro, até fora dele também, né? Então, faço parte do grupo das Mimadas, como eu já disse, né? Então, vamos lá. Eu sei que muita coisa já foi falada hoje de manhã, mas para contextualizar um pouquinho agora na nossa parte da tarde, eu vou começar falando de traumas, né? O nosso tema aborda o trauma de desenvolvimento, mas trazer um pouquinho do que é trauma, né? E aí eu trouxe algumas definições, né? Entre elas, a gente começa lá do início, né? Do conceito de trauma, que ele surge lá de uma palavra grega e significa ferida, né? Se é uma ferida, ele também tem uma origem lá externa. É uma origem no exterior, é um acontecimento fora, mas que ele apresenta uma repercussão no nível interno, que é o nível do funcionamento psíquico. Trauma, ele é uma ferida, mas ele também é uma cicatriz. Como sendo cicatriz, ele nos torna menos flexíveis, mais rígidos, com menos sentimentos e com mais defesas. Por quê? Porque estamos feridos. Aquele local, aquela ferida, aquela cicatriz me lembra sempre de alguma coisa, né? Quando não tratada, a ferida fica aberta. E trauma, então, é uma ferida psíquica, que ele te endurece psicologicamente, então interfere na sua capacidade de crescer e de desenvolver. Isto causa dor, e quando a gente tem dor, a gente age de maneira dolorida, e se induz ao medo, e quando a gente está com medo, a gente age com medo. Percebe? Se ele interfere na nossa capacidade de crescer e de desenvolver, ele quanto antes, quanto mais cedo, quanto mais precoce, mais interferência tem no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Essa frase foi dita por Gabor Maté, né? Então, e o trauma, quando nós falamos de trauma, ele pode se referir, né, dependendo do que estamos abordando, ao evento. O que é o evento? Ao fato em si, aquela situação, ao que ocorre, né? Então, eu não posso dizer que o evento já é o trauma. Ele é um fator de risco para que o trauma aconteça. Ele é um potencial para gerar o trauma, porque cada experiência humana, ela é única, né? Então, assim, aquela situação, ela pode ser traumática para uma pessoa, mais ou menos, e ela pode não ser traumática para outra pessoa, né? Quando falamos de evento, a gente lembra, né, de grandes eventos que aconteceram no Brasil, como aquilo que aconteceu em Brumadinho, que foi horrível, o que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, também muito ruim. O que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, em Petrópolis, também uma situação catastrófica, né? As situações de guerra que nós estamos vivenciando agora, que a gente nem imaginou que iríamos vivenciar, né? Então, assim, esse é o evento, quando a gente trabalha, quando a gente diz, né, e traz a sua conca no tempo aqui. Quando a gente traz uma situação que ela oferece risco para se tornar um trauma. Outra perspectiva é sobre a experiência vivida por quem passou pelo evento traumatogênico. Como é que foi aquela experiência para determinada pessoa? Como é que ela vivenciou? Já falei um pouquinho, né? Nós somos únicos, né? Cada um passa de uma maneira diferente.
e também as consequências do evento traumatogênico sobre as pessoas ou sobre as comunidades, né? Então, se foi alguma coisa que aconteceu comigo, eu sofri um acidente, eu vi algum acidente acontecer, aquilo está comigo, ou pode influenciar toda uma comunidade. Gabor Maté, ele diz que trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu com você. Essa frase também é forte e ela traz um significado muito grande para a gente entender o que é esse trauma, né? E como estamos falando de feridas de infância, nós estamos aqui olhando quais são as feridas que podem acontecer com essa criança. Nós estamos falando de abandono, de rejeição, humilhação, injustiça, traição e abuso, obviamente, né? Quando a gente fala de abandono, lembra, não é aquilo que aconteceu, mas aquilo que eu senti. Muitas vezes você deixar uma criança numa escola, você deixar a criança lá naquele momento e ela vai ficar se sentindo que ela foi abandonada ali naquela escola. Ou quando a criança tem uma hospitalização muito longa, ou quando a mãe também teve uma hospitalização muito longa, ela se sente um tanto abandonada, né? Rejeição, né? O que nós falamos? Quando uma criança não foi desejada, quando o sexo da criança não era aquele, era uma outra, o pai desejava um outro sexo, a criança se percebe, então, como sem importância, que ela não é amada. Isso foge, então, daquilo que a gente pensa de uma relação saudável. Isso, obviamente, vai interferir em todas as suas relações. Humilhação, né? A gente vê, é triste também, mas a gente vê algumas crianças, quando elas erram uma tarefa, falam, você é burro, você não dá conta, você não aprende. Né? Ou quando a criança fez xixi na cama, e aí a gente conta aquilo para alguma outra pessoa, e a criança se sente humilhada. O que vai acontecer com esse adulto? Ele vai crescer um adulto querendo fazer tudo pelo outro, mesmo em detrimento a ele, para que ele não seja mais humilhado. Ou quando ele se sente injustiçado, né? Quando ele se sente injustiçado, por exemplo, né? Quando os pais, eles castigam aquele mais velho porque o mais novo fez alguma coisa e o mais velho deveria estar observando aquilo e ele acaba sendo punido de alguma forma, né? O que acontece com essa criança, né? Que pode vir de pais também autoritários e que observaram aquela questão da injustiça, né? Ele pode crescer como um adulto perfeccionista ou também autoritário. Traição, quando a criança se sente traída, né? As promessas que são feitas, elas devem ser cumpridas, né? Elas precisam ser cumpridas. Do contrário, a criança vai crescer não tendo confiança no outro, porque ela internalizou que as pessoas prometem, mas as pessoas não cumprem. E abuso, que aí sim, a crença que vai ter é o medo, a dependência, a criança pode se desenvolver e crescer um adulto submisso ou um adulto também punitivo, também que quer resolver as coisas na violência. Percebem como essas feridas, se elas não forem cuidadas, o impacto que ela pode ter na vida, que ela pode gerar na vida de uma determinada pessoa? E é de tudo isso que a teoria de trauma de apego, né, que traz para a gente toda essa conceitualização dessa importância das relações. Porque o trauma de desenvolvimento, ele diz respeito ao relacionamento, ele diz respeito ao resultado de eventos que geraram uma maneira de funcionar e de se relacionar. Ele diz na qualidade da relação que eu tenho com os meus cuidadores primários é que vai interferir nas minhas relações. Né? E também é essa qualidade da relação ou não que vai regular as minhas emoções e os meus impulsos. Né? Por isso que precisamos ficar muito atentos a essa figura que ela é muito descritiva de uma situação como essa, né?
de uma criança que está escondida em algum lugar. Escondida do quê? A gente não sabe, no caso, né? Então, voltando à teoria de apego, é dela que nós vamos falar agora, né? E ela traz, e essa imagem, ela é uma imagem muito linda, porque a gente olha o contato aqui, é olho com olho, olha a expressão da mãe, a expressão da criança, né? Então, parte do princípio que o John Bowlby nos traz é que existem muitas evidências de que os seres humanos de todas as idades serão mais felizes e mais capazes de desenvolver seus talentos quando estiverem seguros de que, por trás deles, existe uma ou mais pessoas que virão em sua ajuda caso surjam dificuldades. A gente está falando aqui de relação, a gente está falando aqui de conexão. Então, quando a gente fala dessa conexão, nós estamos olhando que desde o princípio, vou voltar só um pouquinho aqui essa tela, nós estamos falando da importância das primeiríssimas relações. Onde é que essas relações começam? Antes da gestação, na gestação, no nascimento e pós-nascimento, né? Durante a gravidez, né, a mulher, é muito interessante isso, né? Durante a gravidez, a mulher começa a receber doses extras de um hormônio chamado ocitocina. Que esse hormônio, a princípio, né, tinha-se dentro dos estudos que era um hormônio responsável pela produção do leite materno. Também é, mas ele é muito maior do que isso. Ele é responsável pelo afeto, pelo carinho, pelo cuidado. E aí ele é chamado de hormônio do amor, né? Por quê? Porque ele está interferindo diretamente na relação, na qualidade dessas relações. E por que diz que esse hormônio ele aumenta, esse instinto materno ele aumenta logo após o nascimento? Passado aqueles 15 primeiros dias, né, que se chama de baby blues, né, que a mulher ainda está se organizando dentro dos seus hormônios, né, para voltar dentro da normalidade, existe uma enorme quantidade de ocitocina produzida, principalmente pelo contato físico. Quando o bebê nasce, que ele é colocado em contato com a mãe, pele com pele, ali já tem um aumento muito grande da produção de ocitocina. E cada vez que esse contato acontece, maior é a produção de ocitocina. E mesmo quando aquela mãe, né, mesmo quando não é a mãe mesmo natural, quando é adotiva, que ela continua amamentando, dando de mamar, em contato com a criança, ela também tem a sua produção de ocitocina aumentada, né? Por isso que o amamentar é tão importante. O amamentar é importante pela produção do leite, pelo aquilo que o leite materno produz, mas também pelo contato criança-mãe. É aquilo que vai aumentando ainda mais aquela sensação de prazer e a sensação de cuidado tão necessária para o crescimento da criança. Então, o que a gente tira daqui? A gente tira daqui que tudo o que acontece com a criança vai sendo assimilado desde antes do seu nascimento e isso vai moldando a forma dela ser quando adulta. A teoria de apego, ela trata da correlação entre as possíveis influências adversas no desenvolvimento da personalidade e a falta de cuidados adequados durante os primeiros anos de vida. Os comportamentos de vinculação, ele objetivam a proximidade de figuras de apego para a obtenção de quê? De segurança e apoio psicológico. Esse apego que nós estamos falando, ele parte, então, de uma experiência externa, né, para uma repercussão interna, como a gente estava falando do trauma também, né? E existe uma conexão clara entre as reações de uma criança e o estilo que ela vai desenvolver na vida adulta. Há uma correlação estabelecida entre o comportamento da criança em relação aos seus cuidadores e
o que ela vai se desenvolver na vida adulta e seus vínculos estabelecidos. E mais, isso tudo repercute nas gerações futuras. Como assim? Aquele estilo que eu tive se mantido e pelos estudos que nós temos, né, feito por uma pesquisa, estudo longitudinal de Berkeley, que começou lá em 1978, feito com crianças de 0, 6 e 19 anos, se percebeu que se mantém o estilo que se percebeu lá no 0 ano. Então, assim, se ele se mantém, isso vai interferir em todas as gerações futuras. Observe que nós estamos falando aqui agora dos aspectos descritivos e dos aspectos preditivos. Descritivos porque eu posso descrever como é uma criança ou um adulto conforme o seu estilo de apego. E preditivo porque eu sei como é que será a sua vida adulta a partir de como ele estabelece as suas relações quando criança. Então, isso é importantíssimo da gente observar e ver a importância que tem essas primeiríssimas infâncias, né? O que acontece, então, com a criança, no caso de emoções fortes, gente, se elas não forem tratadas, elas ficaram aprisionadas. E aí, essas dores, quando em contato com alguma situação que relembre aquela dor em qualquer fase da vida, ela volta a doer. Ela volta a se manifestar. Então, algumas situações da vida adulta serão gatilho para que aquela emoção ela se apresente novamente, né? E volta tudo aquilo que esteve lá no passado. E aí, nós já entramos, propriamente dito, agora nos estilos de apego, né? A partir dessa relação que se forma entre os primeiros cuidados e a criança, nós temos aqui 4 tipos de estilos de apego. Temos o estilo de apego seguro, o apego inseguro e evitativo, o apego inseguro e ansioso e o apego desorganizado. Vamos falar primeiro daquele que é tudo de bom, né? Que é o apego seguro, porque ele vai também nos dar uma referência do que é, né? Como é que serão os outros estilos, né? Quando a gente fala de apego seguro, essa aqui é uma foto de uma amiga minha que eu adoro, né? E ela está aqui com o bebezinho dela. Observa de novo que tem um olhar, os olhos nos olhos, né? E esse contato também corpóreo que a gente pode ver aqui. E a gente colocou a imagem aqui direto do nosso cérebro, a gente colocou aqui o hipotálamo, onde existe a formação da ocitocina. Então, é um canal direto com tudo isso. E é mesmo, porque aí é uma produção enorme de ocitocina, né? E aí, Aline, eu estou te vendo daqui. Você está aí? Oi, querida. Estou dizendo que eu estou vendo a sua imagem agora, né? Você estava me vendo antes? Em pé? Eu estava do Estava lado do vendo computador. isso, né? Eu estava do lado, né? Não estava vendo você, eu estava vendo a mesa, mas agora eu estou te vendo. Eu estava aqui em pé um pouquinho para esticar a perna. Estou Que ótimo. aqui. Tá bom, que bom que você está aí. Pode ficar tranquila. Seu sistema de apego pode ficar seguro. Eu só estiquei Obrigada, a perninha um pouco, porque já é muito tempo, né? São muitas horas sentado. muitas vezes, verdade. Tá. Então, aí, aqui a gente está vendo, né? E aquilo que acontece quando a gente tem um cuidado, quando a gente tem uma relação de cuidado, que aí dá aquela produção da ocitocina, que é o hormônio do prazer, né? Aqui também, essa imagem que eu busquei, olha que linda, porque aqui mostra de novo um carinho de pai, mãe e filhinho, né? Aqui que também interfere, né? E aqui a gente pode dizer que essa criança, pela imagem, pode ter um apego seguro, né? O que é, então, esse apego seguro do que a gente está falando, né? É que a criança, vamos pensar a criança quando ela nasce, em determinado momento ela nasce completamente dependente, né? Então ela chega e se ela sentir algum desconforto, né? Ela vai sentir fome, ela vai se sentir sujinha uma hora, ou ela vai sentir
alguma dor, e ela sente, chora, e a mãe chega, ou o cuidador chega, e verifica o que está acontecendo com ela, supre aquela necessidade, e ela se acalma, o cuidador pode se afastar. Né? O que que ela, nesse momento, ela registrou? Ah, eu tive uma necessidade, veio alguém e supriu aquela minha necessidade. Que bacana, né? Se isso acontece mais vezes, né? E mais vezes, o que que vai acontecendo? A criança vai entendendo que sempre que ela tiver uma necessidade, ela será atendida. E é tão interessante quando essa sintonia existe, que a gente vê muitas mães dizendo, esse é um choro de fome, esse é um choro, ela deve estar molhada, ela deve estar com uma dor. Por quê? Porque existe uma sintonia. Observa que a gente não está falando de uma superproteção da mãe ficar em cima da criança sufocando, não. Existe uma sintonia, a mãe percebe e ela chega e dá o cuidado daquela criança. A partir daí, a criança aprende, começa a aprender a se autorregular. Ela começa a identificar que o cuidador virá para suprir a fome, a sede ou qualquer outra coisa que o valha. Né? Então, o que acontece com isso, né? Dessa consistência? Isso vai gerar uma probabilidade de sempre que eu precisar, eu posso contar com alguém. Isso me dá uma base segura para que eu possa me relacionar. Né? Qual a interferência que isso vai ter no futuro? Olha, se eu sempre acho, né, que aconteceu alguma coisa e alguém vai me ajudar, eu vou ter uma base, eu vou ter alguém por trás que vai me socorrer, eu vou estar mais seguro e mais tranquilo nas minhas relações. Eu, obviamente, não é que aquela pessoa tem que estar presente o tempo inteiro perto de mim. Não, eu sei que em algum momento, se eu precisar, eu posso chamar e eu serei atendido de alguma forma. Esse é um cuidado, né, que a gente tem, que é percebido pela criança. Né? E aí a gente forma uma estruturação de apego que nós chamamos de apego seguro. Ah, tá. Quer dizer que as pessoas que têm apego seguro, elas não vão precisar nunca de psicoterapia? Vão. Porque essas pessoas podem, em algum momento, passar por uma situação muito difícil, passar por alguma outra situação mais à frente, só que ela já tem uma base segura. Ela pode ir à psicoterapia para recorrer a algum outro recurso e depois caminhar tranquilamente, como aconteceu na vida dela durante todo esse tempo, né? Que ela se formou aquela sua estruturação de apego. Ok? Então, é uma criança que a gente diz que ela é capaz de se autorregular e interagir. Por quê? Observa que a criança, quando ela sabe que a necessidade dela vai ser atendida, ela não tem preocupação dela mesma resolver o seu problema de fome ou qualquer coisa. Aí ela começa a brincar, interagir com outras crianças, interagir com outras pessoas, porque ela está tranquila, ela está segura, então ela consegue interagir um pouco mais, né? E mais, gente, a criança consegue formar um apego seguro com mais de uma pessoa, não é só com a mãe. Né? Ela pode formar com outras pessoas também. Né? Isso aqui é muito legal. Então, a gente tem aqui, em resumo, que nós temos cuidadores atentos, que reconhecem as necessidades da criança, que são consistentes, que são responsivos. Qual é a crença que é gerada na criança? Eu sou bom como eu sou, eu mereço amor, eu posso ter amor, eu sou bom como eu posso confiar nas pessoas. Resultado, pessoas capazes de sentir e processar emoções, capazes de tolerar separação e reencontro. Então, esse é o apego que a gente quer. É essa relação de qualidade que a gente espera ter nos adultos. Né? Quando as feridas não existem ou quando elas são cuidadas a tempo, é esse resultado que nós temos. Bom, não sendo seguro, a gente entra num outro tipo de apego, que é o apego inseguro. Antes de falar do equitativo, eu quero falar do apego seguro, apego inseguro em geral. Se quando a gente fala do apego seguro, ele ter as suas necessidades atendidas, no apego inseguro, ele não teve essas necessidades atendidas. Né? E isso vai ter uma repercussão na maneira como ele se percebe, como ele vê o outro e como ele vê o mundo também. Né?
Quando o apego se forma, não é daquele tipo que nós vimos. Algo não funcionou bem, e isso vai interferir em outras áreas também na vida da pessoa. Nós identificamos no consultório, gente, pessoas com relacionamentos complicados, pessoas com problemas lá no seu trabalho, pessoas com dificuldades, então, profissionais, pessoas com dificuldade de confiar no outro, pessoas com dificuldade de manter um relacionamento ou de se separar, findar um relacionamento quando ele não foi bom. Então, tudo isso aparece no nosso consultório, né? Por quê? Onde é que está isso? Onde é que se iniciou toda essa história, né? Porque aqui, quando a gente vê aquelas crianças que não foram atendidas dentro das suas necessidades, né? E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho nos estilos, desmembrando evitativo do ansioso, a gente percebe que essas crianças, elas não se sentem seguras. Esses adultos não se sentem seguros de alguma forma. E isso, obviamente, vai interferir em toda a sua vida. Bom, como é que eu sei, então, qual é o estilo de apego inseguro e evitativo? Quando é que ele se torna? Essa imagem aqui, ela demonstra muito, né? Por isso que eu a escolhi para trazer para cá. Obviamente, as necessidades da criança não foram atendidas, a gente vê claro aí. Os cuidadores não são tão responsivos nessa necessidade da criança, né? Muitas vezes, eles podem não suprir, né? Ou eles podem ser muito exigentes. A criança não sabe que nesse momento ela quer, mas ela não recebeu, ela não sabe se ela vai ter aquele tipo de necessidade suprida. Então, aqui é como se os pais falassem para a criança, olha, é melhor você resolver, você cuidar, fica aí quietinha, eu vou dar mamar de 3 em 3 horas, a fralda eu troco por tal tempo assim, 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 é o que tem para hoje, né? Bom, é como se falassem para ela que ela tem que se virar sozinha. O que acontece com essa criança? Ela tem uma dificuldade de se autorregular. E como é que é a relação que se estabelece com os pais? Os pais chegam, ela está na dela, os pais saem, ela está na dela. Então, é aquela criança que muitas vezes a gente olha e ela está quietinha, brincando com os brinquedinhos dela, só ela ali, não interage com ninguém, porque ela está ali, ela aprendeu a ficar sozinha, ela aprendeu a ser tratada com uma certa indiferença, ela aprendeu que tanto faz estarem ou não estar, né? Um adulto que ele consegue ele mesmo resolver as suas coisas, bacana. Uma criança, não. Uma criança, a gente espera que ela brinque, que ela explore o ambiente. E essa criança muito quietinha não é assim, não é normal ela ser tão quietinha. Né? Por que ela não está explorando? Por que ela não está se relacionando? Por que ela não está buscando o outro? Porque ela evita se relacionar. Ela aprendeu a ficar sozinha. Né? Então, nós temos aqui dentro de um resumo que nós temos um cuidador emocionalmente indisponível e não responsivo, que ele limita a oportunidade de conexão e interação. A crença que a criança estabelece é: eu não mereço amor, eu devo ter feito algo errado, eu não posso confiar em ninguém. Resultado, pessoas que sacrificam a vida interior para serem funcionais e para manter um engajamento relacional mínimo. Esse é o estilo de apego inseguro evitativo. E aí nós temos o outro, que é o ansioso. Aqui a gente vê uma criança que não quer deixar a mãe sair de jeito nenhum. A gente observa que essa criança se agarra na mãe e ela também, por ser um apego inseguro, não ter as suas necessidades plenamente supridas, né? Só que aqui desenvolveu aqui uma ansiedade muito grande, ou talvez por uma superproteção, não consegue viver separado dos pais, porque foi uma proteção muito grande, né? Ou ela tem os pais, né, que ela tem medo de quando eles saem, de não voltar. Então, muitas vezes a gente observa que a criança fica desesperada quando os pais saem, mas ela demora a se acalmar quando os pais voltam. Aquela criança que às vezes ela bate, ela segura, porque ela não quer. Aconteceu alguma coisa que ela também não consegue se autorregular, né? Ela não consegue entrar nessa autorregulação. Então ela fica
sem saber o que é que estava acontecendo ali com ela, né? E ela morre de medo de perder esses pais. O que é que a gente tem aqui? Nós temos cuidadores que são intermitentemente disponíveis e responsivos. Ora eles estão, ora eles não estão. A criança não sabe se ela pode contar com eles ou não, né? Ou cuidados excessivos. Crença, eu vou ser abandonada. Qual é o resultado disso? Uma pessoa insegura, resistente, uma ansiedade em excesso, uma pessoa que não consegue se soltar na separação e tem dificuldade de ser acalmada no reencontro. E nós temos já o apego desorganizado. O que é que nós temos nesse apego desorganizado aqui? Aí sim, nós temos uma história de abuso. Aqui nós temos pessoas que sofreram experiências traumáticas fortes, de grande intensidade para a criança, que as desorganizaram seu desenvolvimento social e as deixaram vulneráveis. Geralmente, a criança experiencia o cuidador como alternadamente assustador ou assustado. A criança e o adulto apresentam muita dificuldade de autorregulação e também de regulação pessoal. E a gente vê aqui que o que nós temos aqui nesse apego desorganizado é uma crença de medo, é uma crença que vai me gerar aqui uma dependência nas relações. Ele pode se tornar um adulto que ele é muito dependente, ou ele pode ser submisso, ou ele pode também agir com violência. A ansiedade aqui é intensa e o afeto é exacerbado. Ele tem uma dificuldade tremenda de se autorregular. É uma criança que está em desespero. O afeto primário é o medo que ele tem de cá. Então aqui dá para a gente perceber o quanto a nossa relação primária interfere na vida desse adulto. O quanto isso interfere em todas as nossas relações. Por que eu sou assim? O que está acontecendo comigo agora? Não, talvez não seja de agora. Talvez ele venha de muito antes. Por isso que a gente precisa dar um olhar. É uma dor que foi lá para trás, uma ferida lá de trás, mas que a dor se manifesta agora. E aí é preciso ser olhado, né? Ah, meu Deus, quer dizer que esse estilo de apego ele se perpetua e a gente já viu que ele tem uma tendência para perpetuar. Como é que eu faço agora se eu tenho um desses estilos, né? Tá tudo bem, né? Por que que tá tudo bem? Porque a gente, é para isso que a gente tem as ajudas, as psicoterapias, né? Todas elas são ótimas, mas a nossa, que eu atuo, é do EMDR, né? Que já foi falado hoje, né? Hoje de manhã, pela Camila, que falou especialmente disso. Então, assim, eu vou dar só uma pincelada, né? O que o EMDR faz? Né? O que a gente trabalha? A gente olha, tendo como base, tendo esse conhecimento prévio, a gente começa a trabalhar com todas essas experiências que estão armazenadas aqui. Então, nós fazemos uma abordagem que ela facilita o reprocessamento daquelas experiências negativas. Lembra aquelas feridas? E a criação de novas oportunidades, né? Ou de oportunidades para novas aprendizagens. Por meio do quê? De experiências mais adaptativas, que estabeleçam a base para a geração de novos modelos relacionais. Então, assim, isso é o que o MDR faz. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que nós passamos por determinadas experiências que não foram fáceis, né? E elas estão lá atrás, mas elas têm impacto aqui e agora na vida de cada um. Por isso que a gente trabalha com elas, né? E por que isso acontece no MDR? A gente também já viu hoje na nossa primeira palestra, já vimos também na palestra da Camila, que nós estamos contando aqui, olha, com a neuroplasticidade do cérebro. Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro muda. Como? Neurogênese, nascimento contínuo de novos neurônios em certas regiões cerebrais, novas sinapses, que são novas conexões neurais,
neuronais devido a novas experiências e habilidades. Aí percebe o MDR, o fortalecimento de sinapses, fortalecimento de conexões neuronais devido à prática e repetição. Também a gente está trazendo para cá, voltando daquelas experiências e trabalhando aquelas experiências, e o enfraquecimento de sinapses, né? Que é o enfraquecimento de conexões neuronais por pouco ou por nenhum uso. Então, aqui que nós também nos embasamos para trabalhar dentro do MDR. Então, quando a gente trabalha com esses traumas, com essas feridas lá de trás, que a gente já falou, né? Que todas elas, a humilhação, o abuso e etc., que interferem na vida da pessoa, nós podemos voltar e podemos ir cuidando dessas feridas para que elas não interfiram um tanto mais na vida de cada um de nós, né? E aí eu queria propor agora um exercício, que esse exercício ele diz respeito a um pouco disso que nós estamos falando, desse cuidador. O exercício chama o guardião. E ele tem um propósito de autorregulação. Lembra que o apego seguro, a criança aprende a se autorregular? Obviamente o adulto cresce com isso. E nos outros estilos inseguros ele não consegue se autorregular. Então esse é um exercício bem bacana para a gente fazer. E é um início para a gente buscar a nossa autorregulação. Então, vou fazer essa proposta para vocês. Vou pedir para que cada um agora só se localize onde você está. Você está sentado, seus pés estão no chão, apoiados. Como é que como é que estão as suas pernas? Como é que você está posicionado na cadeira? Você pode se ajeitar um pouquinho. É só tomar um pouco de consciência do seu corpo. Tomar um pouquinho de consciência da sua respiração. Às vezes a gente não lembra dela, mas ela existe. Né? O ar que entra, que vai até os pulmões, faz a troca daquele ar, deixa a gente com o ar novinho e solta aquele ar. Presta atenção como é que estão seus pés, suas mãos. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento agora, fazer a escolha de um guardião. É um cuidador imaginário que pudesse acompanhar você e zelar pelo seu bem-estar ao longo dessa tarde, ao longo da noite e talvez no nosso final de semana e outros momentos mais. Você pode realizar essa atividade com os olhos abertos ou fechados, a seu critério, como você se sentir melhor. E esse guardião é uma escolha, né? Escolher alguém com quem você gostaria de contar. Alguém que te traga a presença positiva. Pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, aquelas pessoas que nos remontam cuidado, carinho, afeição, aquelas pessoas que nos impulsionam para frente também. Pode ser também uma figura imaginária, um anjo da guarda, ou alguma outra figura protetora que você tem. Alguém do nosso sangue, ou um parente ou um amigo. Pode ser ainda que, em vez de escolher uma pessoa, que você possa escolher mais de uma pessoa. Talvez até uma figura mais espiritual ou mitológica. Não importa. O que importa é você poder escolher alguém para cuidar de você. Observe mentalmente sua árvore genealógica, as pessoas do seu convívio, seus amigos, as pessoas que você percebe como tendo essa característica e que cuidam de você. Você pode escolher também alguém que sempre te protege.
Mas dessa vez, você pode escolher também uma outra pessoa, uma pessoa diferente. Deixe-se surpreender e escolha alguém talvez menos previsível do dia de hoje. Pode ser que você se surpreenda. Pode ser que essa pessoa seja da sua família ou não. Mas ela emocionalmente você está adotando como sua cuidadora neste momento. Pode ser que de repente apareça até uma pessoa na sua imagem que queira cuidar de você e você vai dizer, muito obrigada, hoje eu gostaria que essa outra pessoa, esse outro ser, cuidasse de mim. Observe essa pessoa, observe essa figura que você escolheu, seus traços, os detalhes, o lugar que você escolheu para que essa pessoa se posicione. Pode ser à sua frente, pode ser atrás de você, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Pode ser até que você tenha escolhido colocar essa figura dentro do seu coração, ou na sua cabeça, de maneira mais interna, ficando aí com você. Observe como é que está o seu corpo agora. Observe qual é a parte do seu corpo que mais encontra-se relaxada. E como se essa parte pudesse pulsar e fosse levando esse cuidado para toda a parte do seu corpo, cada célula, cada pedacinho, que fosse se sentindo assim, cuidado. Fique um pouquinho com essa proteção. 10 segundinhos eu vou ficar em silêncio para você ficar com seu cuidador. Respire fundo. Agradeça essa figura que você escolheu, por ela ter te dado esse presente agora, esse cuidado. Você pode deixar aí, instalado em alguma parte de você, e você sempre se lembrar dessa figura nesse momento, ou quando você precisar. Lembrar que você tem uma figura de cuidado escolhida por você. Você pode até contar para ela. Eu acho que essa pessoa, essa figura, vai ficar muito feliz de saber que foi escolhida para cuidar de você nesse momento. Eu espero que você tenha se sentido muito bem agora. Eu espero que você fique bem pelo restante do dia. Que você sempre que precisar se lembre desse momento. Muito grata por poder compartilhar com vocês tudo isso. Gratidão. Nossa, que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu já tinha minha figura protetora já instalada, mas eu falei, por que não instalar outra? Por que Que não? bom, Né? Por que bom, não? Aline, quanto mais, Eu melhor, estava né? aqui quietinha, né? Fui pensando numa figura importante para mim e foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada. Vou pedir para você parar de compartilhar a tela, né? Tá cheio de recadinho aqui para você, né? Que Realmente bom. foi uma palestra que você trouxe um conteúdo tão importante, né, Janete? Tão importante esse conteúdo. E você trouxe de uma forma tão suave, né?
e de uma forma que todos que estão assistindo, mesmo que esteja ouvindo esse tema pela primeira vez, você conseguiu trazer o conteúdo de uma forma que as pessoas vão conseguir entender, né? Vão conseguir entender. Parabéns, querida, parabéns. Estão jogando flores, aplausos para você. A Regina botou parabéns pelo conteúdo e pela palestra. Que amor. A Eliana, parabéns, Janete, por compartilhar esse tema tão importante conosco. A Júlia botou, eu tô aqui, Janete. Ai, parabéns, amando tudo. Que bom, Júlia. Sara, adorei o exercício. Aí já estão te dando feedback aí do exercício. A Simone comentou, adoro, amo a teoria de apego. É apaixonante mesmo, né? Como a gente vai entendendo, como vai fazendo sentido, né? Tem muita coisa, né? Marlise, parabéns. Obrigada pelo exercício. Muito lindo, querida. Obrigada, estou cheia de amor. Obrigada. Gratidão por compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai, né, tocar na vida de muitas pessoas, né? E como a Janete mesmo falou aqui, se você perceber que precisa realmente, se identificou com algum desses estilos de apego, né, inseguro, ansioso, evitativo, então percebeu e viu o quanto isso tem atrapalhado a sua vida hoje na relação com as pessoas, poxa, eu sou esse aí, eu penso essas coisas de mim. Precisa de um processo psicoterápico, como a Janete falou. E no site das Mimadas Psi, você vai encontrar uma psicóloga, assim como eu, como a Janete, todas especialistas em trauma, todas terapeutas de MDR, de outras abordagens. Tem também quem seja terapeuta de casal e família, tem sexóloga, então tem psicóloga preparada em 4 cantos, todos os cantos, né? São 5 regiões, nas 5 regiões do Brasil, pronto para te atender. Entra no nosso site www.mimadaspsi.com.br e procura uma pessoa que é realmente preparada para cuidar de você e da sua saúde mental. E a Janete também está lá. Para poder você cuidar de você, se você gostou, que ela está lá para poder cuidar. Só botar lá, Janete Pinheiro, que você vai achar. Isso mesmo, Aline, obrigada, viu? Querida, gratidão.